Olá, Deus abençoe grandemente o nosso dia, a nossa vida. Bem, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bem, aqui podemos assim tirar, né, várias lições deste versículo. Mas um dos principais ensinamentos que a gente recebe aqui é Deus nos falando da importância, né, da importância de nos unirmos, sabe? De sermos unidos, tá? Uma pessoa sozinha, a vida se torna mais difícil, as suas lutas, os seus desafios, tudo que ela tem que enfrentar sozinha se torna mais difícil, tá? Mas quando ela se une, quando ela tem alguém em quem confiar, alguém para poder contar, tá? Fica muito mais fácil, tá? Então Deus está nos mostrando aqui a importância da união, desta união, de estarmos juntos, sabe? E quando ele diz aqui o cordão de 3 dobras, o que significa isso? Quando o ser humano, tá? Quando nós nos unimos um ao outro, tá? Na mesma fé, lutando pelos mesmos princípios, pela mesma moral, né? Lutando pela família, lutando para nos defender contra as astúcias, né, de Satanás. Então, quando nós nos unimos, nós, além dessa força humana, né, da união, nós ainda podemos contar com este outro cordão, né, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos unimos, né, e somos cristãos e temos a fé em Deus e conhecemos o nosso Deus, né, vivemos de acordo com os seus ensinamentos, nós temos, além, né, da força de cada um, né, de cada um que está ali se unindo, nós podemos ainda contar com a força do Espírito Santo em nós, com a força do Espírito Santo nos ajudando. Então, a tamanha importância da união, tamanha importância de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos, né, tudo que ela nos oferece para lutarmos, né, a nossa luta diária, a nossa rotina, né, o nosso cotidiano, o tempo todo nós temos que enfrentar lutas, certo? Em todas as áreas da nossa vida. Então, a importância da união e de entendermos que com Deus tudo fica mais fácil, se torna mais fácil. Tendo o Espírito Santo de Deus conosco, tudo fica mais fácil. Nós podemos entender este versículo também como a união do casamento, né? Quando o homem e a mulher se unem em casamento, eles se tornam um só, né? Eles se tornam um, esses dois se tornam um. E se forem cristãos, se conhecerem a palavra de Deus, se viverem de acordo com os ensinamentos de Deus, eles ainda terão o Espírito Santo de Deus junto com eles, fortalecendo, capacitando, ajudando em todos os momentos. É isso que Deus aqui está nos falando. Por isso a importância da união, por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Por isso nós que conhecemos, nós não podemos nos calar. Eu vejo algumas postagens falando sobre o silêncio. Ah, é melhor ficar quieto, é melhor. Não, não é melhor. Claro que se formos falar para criar confusão, brigas, discórdia, é melhor realmente ficarmos em silêncio. Mas quando o assunto é a verdade, quando o assunto é sobre defender os nossos princípios, os nossos valores,
nós não podemos nos calar. Deus não nos criou para ficarmos calados em silêncio. Jesus, ele espera de nós o quê? Ele espera que nós falamos, né? Pregamos a sua palavra. Como podemos ficar em silêncio? Não, nós não podemos e não devemos ficar em silêncio. Nós devemos sim propagar a nossa fé, falar sobre Cristo, falar sobre os ensinamentos de Deus, sabe? Propagar a sua palavra. É isso que Deus espera de nós. Ide e pregai o evangelho, porque o evangelho, ele cura, ele salva, ele liberta, tá? Como as pessoas chegarão a Deus se não conhecerem o evangelho, tá? O mundo prega várias mentiras, oferece várias mentiras. Só em Deus, somente em Deus, somente conhecendo o evangelho é que nós realmente podemos aceitar, escolher sermos salvos por Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser divulgada, ser falada. Nós não podemos nos calar. E quando nós abrimos a nossa boca, tá? Em conformidade com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacita e coloca em nossos lábios aquilo que realmente ele espera que nós falemos, né? Que nós propagamos, ok? Então, a palavra de Deus, ela deve ser pregada, ela deve ser falada. Todos nós cristãos, temos esse compromisso. É a nossa missão, esta é a nossa missão nesta terra, propagar o evangelho de Cristo, porque muitos precisam ouvir, porque ainda estão no engano, estão acreditando em fábulas, em mentiras que o mundo prega, e cabe a nós que conhecemos a verdade, pregarmos esta verdade. E o Espírito Santo faz a parte dele. A palavra de Deus é lançada e o Espírito Santo de Deus faz a parte dele. Convence, né? Ele vai convencer a cada um da verdade, desta verdade que cura, que salva, que liberta, ok? Bom, não esqueçam, né? Desmascarando os planos satânicos, Vida Trina, à venda no Mercado Livre, e qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Deus abençoe grandemente o nosso dia, a nossa vida, e esteja presente conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.